Então, ali, tipo, é contingente, o Deus dele é a fé dele. Então quer dizer que se ele deixar de existir, Deus existe. E tem outro problema aí, que é o seguinte, além disso, de que esse Deus seria contingente, ele teria necessariamente que acreditar em algo que não existe antes dessa coisa existir. E aí sim ele começar a acreditar novamente. Mas só que daí ele diz que o Deus dele é um Deus criador. Então, tipo, como é que Deus criou ele, sendo que pra Deus existir, ele tem que acreditar que ele existe primeiro, entendeu? Mano, não tem lógica, velho. Não tem sentido, entendeu? Totalmente sem pé nem cabeça. Essa interpretação que espíritos como coisa psicológica, essas coisas, tudo psicológico, ou seja, aquela maneira dos magos da antiguidade, o Jambo, olha aí, o examinado mostrando aí. Do Cornélio Agripa, Johannes Tritêmios, esses caras tudinho, eles tinham uma visão animista de mundo. Eles viam as coisas tudo animado. Então, agora... Olha o Augusto aqui, César Fortunato Ramos. Ó, esse negócio de conversão ao ateísmo é uma palavra bem religiosa. Tipo assim, realmente é uma coisa que é bom a gente evitar, assim, uma questão no âmbito público, sabe? No âmbito de discurso público. Conversão isso é uma maneira sarcástica, né, de falar, né? Na verdade, sim, mas eu acho que eu percebi. Despertou para a vida, né? Porque o religioso, ele não vive a vida dele, ele vive a vida do dogmatismo da religião que ele está, né? Então, ele não tem personalidade, né, o religioso. Porque se ele mata a fome de alguém, eu não acho que são Deus que está matando. Se ele faz uma coisa de ruim, é o diabo. O examinado. Eu não acho que são todos que são assim, mas a maioria deles eu acredito que são assim, tá? A maioria deles eu acredito que são assim, mas não são todos, tá? Tem teístas que são bem intelectualizados, bem aprofundados, que tem uma argumentação ali, né? Que tentam justificar as crenças dele e tudo mais, né? Com embasamento filosófico. Na perspectiva deles. E esse pessoal, embora eles são bem poucos, né, bem restritos, eles tem essas pessoas, né? Tem essas pessoas ainda. Mas esse aí, bem fundamentado que você está falando aí, é o que o Marion, ele define assim, ele define dois deuses que existem. O Deus da Bíblia, né? O afogador de criança e tal, e o Deus, e esse que você está falando aí, ele classifica ele como Deus arte moderna. Que é uma força, que é isso, que é aquilo. Então, um cara assim inatingível, né? Já é uma... Não é aquele Deus pessoal que fica triste, que fica alegre, que fica raivoso, que fica irado, não. Esse aí eu tenho um irmão de sangue que ele é metido a ser credor desse Deus arte moderna. Eu falei, não, esse aí ele não tem discussão, porque ele é um conceito muito vago, né? Ele é muito prateado, então não tem como. Esse ponto é muito interessante, porque se você pensa o seguinte, quanto mais você tenta justificar, quanto mais você pensa racionalmente sobre a ideia de Deus e sobre o Deus religioso, você necessariamente vai chegar num ponto assim. Né? Então, por exemplo, existe acho que um documentário do Dawkins falando com meninas de uma escola muçulmana. E nessa escola muçulmana... Esse eu acho que eu ainda não vi, cara. Esse eu acho que eu ainda não vi. Esse vídeo é muito bom. Ele fala com essas crianças... crianças não, já adolescentes já. Ele fala com eles, pergunta qual que é a crença deles e o que o Corão mostrou para eles que é a realidade, né? E aí uma das meninas fala, nós vemos, por exemplo, que a água salgada, está no Corão, que a água salgada não se mistura com água doce, né? Com água dessalinizada, água doce. E aí eu percebi nessa hora que essa menina falou isso, que é o seguinte, quanto mais questionamento você tem, mais você vai chegar nesse Deus incompreensível, justamente porque quando a sua fé ela tá num ponto tão com a possibilidade tão grande de ser mostrado falso. Então, por exemplo, é muito fácil, você pega água salgada, água doce, mistura, fala, bebe, qual que é o gosto? Ela vai falar, água salgada. Misturou? Misturou. Sabe? Então, tipo assim, a partir do momento que você vai
questionando essas coisas, você vai chegar nesse Deus incompreensível justamente porque você consegue provar que aquilo que é compreensível para você é falso. Aquilo que é possível de se compreender facilmente na realidade é refutado facilmente também. Então, água salgada não se mistura com água doce, o dilúvio vai ficando cada vez mais difícil. Cara, eu tendo a ver isso um pouco diferente. Eu tendo a ver isso como uma espécie de sofisticação contínua. Quer dizer, a pessoa, ela vai sendo refutada, ela vai sendo demonstrada como errada, e ela vai tentando sofisticar esse conceito mais. Ela vai tentando, tipo, blindar esse conceito mais contra objeções, entendeu? Ela Sim, a falácia do gol, né? Deus, ele é. Nossa, esse daí é complicado. Esse daí é um clássico, né? Geralmente os tomistas falam esse tipo de coisa, né? Tipo, Deus não existe, Deus é, né? Porque tem a ver com a ele é o quê, né? Os Caio Fábios da vida. Mas no início era um verbo, né? Essa coisa esquisita, né? Era o verbo, e o verbo era Deus, estava com Deus. E, então, é um assunto bem complicado. E, assim, eu tendo a ver dessa maneira, que na verdade não é nem a falácia de mover as traves do gol, né? Às vezes é sim, às vezes é sim, porque tipo, a pessoa ela não admite que estava errado, né? Que a perspectiva dela estava realmente errada, que foi refutada. O ad hoc, né? O ad hoc ela simplesmente muda sorrateiramente o ponto, aí vira a falácia de mover nas traves do gol, né? Ela tá mudando sorrateiramente o ponto para se esquivar sem admitir que foi refutada, entendeu? Naquele primeiro ponto. Aí sim é falácia de mover as traves do gol. Entendeu? Nesse sentido, é falácia de mover as traves do gol. Agora, se essa pessoa... David, desculpa te interromper, mas é porque eu acabei de ver uma coisa. Ex-alienado, você tinha a tatuagem de Deus é fiel e você mudou pra Goku é fiel? Não. É porque isso aqui foi depois, né? Aí Deus é fiel, meti um Goku é fiel. Isso aqui tem me ajudado muito a levar a palavra do ateísmo para as pessoas. Olha o prejuízo aí, ó. A pessoa chega e fala assim comigo, assim, e esse Deus, e esse Goku é fiel aí e tal. Quando eu não tô eu tô com pressa, eu falo, não, é porque eu sou muito fã do desenho. Agora, quando eu tenho tempo, aí eu uso ele para me pregar, né? Então eu digo assim, que um verdadeiro fiel é Goku, porque no desenho animado, a hora que o pessoal dele tá em perigo, aí ele diz assim, Goku, socorro! Aí, de imediato, Goku aparece do nada e salva. E já o Jesus, o Deus, não é assim. A última palavra do piloto do voo da Chapecoense, a última palavra, não sei se vocês viram na internet, foi Jesus. A hora que ele vê o perigo, ele vê a morte aproximando, ele vê a montanha, ele fala assim, do mesmo jeito que no desenho animado... Tá ampliado aí, eu sem nome. Tá ampliado. Ampliei a tela aí pro pessoal tava vendo ali. Tá meio... Aí ele fala assim... Aí o piloto, né, o comandante do avião falou assim, Jesus! E o que aconteceu? Todos nós, o mundo sabe o que aconteceu. O Jesus não apareceu. Então, o sangue de Jesus, como dizes, foi clamado naquele. Então, uma passagem na Bíblia que fala, né, se chamar... eu ouvirei, tal, aquela coisa, tudo, e não ouviu. E já o desenho, aí diz que assim, então ele não é fiel, porque tantas pessoas que estão no sufoco, Deus, me ajuda, socorro, o avião vai cair, e ele cai, e ele morre. E já no desenho de Goku, que eu nem assisto, eu nunca assisti, os meninos meus que assistiam, e me falaram que existia esse Goku, eu nem conhecia. Mas aí eu vi agora na internet, então, qualquer um pode conferir aí e fala assim, toda vez que está em perigo, assim com uma vozinha bem de criança, ele fala assim, Goku, socorro! Aí Goku aparece. Nunca deixou em mão. Então, assim, Goku, ele é fiel com os deles lá, com a turminha dele. Deixa eu fazer um ponto sobre a sua tatuagem aí, porque eu tava pensando aqui, né? A velha história da paguei R$200. Então, ô Davi. Eu não gosto de tatuagem, eu só tenho ela. Pascal era um intelectual, né? Mas ele era um pouco burrinho, porque veja bem, ele dizia que você não ia perder nada, né? Se você acreditar, você não perde nada. Olha aí, uma pessoa perdendo. Teve que fazer a tatuagem para Jesus, agora não segue mais.
tem que cobrir, eu tenho que fazer alguma coisa, pô, já está provado um prejuízo aí. Então, inclusive, você perguntou se eu tinha feito de Goku, de Deus é fiel. Aí, na minha linha, essa linha evangélica que eu era, eles não são muito adeptos de tatuagem, né? Então, até por isso eu não tinha. Muito não são nada, né? Eles não são muito agora já tem, né? Agora já tem alguns que estão usando, né? Mas, principalmente, coisa não... Goku... o Goku também, ele age que nem Deus, né? Porque ele, toda vez que ele tem a oportunidade de eliminar o sujeito de uma vez, ele não faz. Lembra que o Freezer, ele poderia ter acabado com ele, ele não fez. Tem outros aí também que ele tem a oportunidade, ele não elimina, ou seja, ele dá a oportunidade pro bicho se regenerar pra ficar mais forte, pra depois ele lutar de novo, ele ganhar. Mas aí dá pra fazer... Mas aí dá pra fazer outra tatuagem. Ele sempre fica no ciclo, tipo assim... Goku é misericordioso. É isso que eu ia falar. Dá pra fazer outra tatuagem. Mas ele consegue fazer... Por que ele faz isso? Porque ele sempre vai... Na próxima vez que ele tiver um embate, ele vai pegar o mesmo cara, só que o mesmo inimigo, só que mais forte. Então, que nem o Coringa e o Batman. Pra ele. Mas aí... o enredo, velho. Naquela se você elimina o vilão, o grande chefão, acaba o enredo. Por isso que o Coringa, o Batman também, é a mesma coisa. Ele não só pode matar o Coringa por ser muito mais forte, porém, por que ele nunca mata? Ele sempre, né? Ele mata os pequenininhos lá. O pequenininho, ele tem a bolacha mesmo, quebra o pescoço. E falando assim, por exemplo, e na exploração religiosa, se acabar com a figura do diabo, as igrejas neopentecostais, as tradicionais não, mas as neopentecostais, elas são varridas, porque lá acaba de dinheiro. Geralmente a sessão de descarrego, tudo. Acaba isso aqui, ó. Geralmente é o... porque, Mas se eu falar que ela não defende, eu vou estar mentindo, porque ela defende, sabe? Então, tem todo esse problema. E outra coisa também é o machismo na Bíblia, né? Eu nas minhas pregações, eu faço as minhas pregações quando eu falo com mulheres. Aí eu falo para elas assim, que as divindades judaica, cristã, elas usam cuecas, né? Usa cueca. Aí é Jeová, né? O Espírito Santo, o Jesus, né? É tudo homem, os três reis-magos, os apóstolos. E para ficar nesses principais da história, né? O diabo, né? Então ele é homem, o diabo, o Satanás. Pessoal, a gente já volta para os pontos, só para comentar isso aqui, esse comentário aqui do Lucas Silva eu acho muito relevante, tá? O que vocês acham do despreparo dos influencers ateístas que desconhecem a filosofia da religião e a argumentação e caem em diversas falácias lógicas e desconhecem a taxonomia divina, né? A taxonomia dos modelos divinos, né? A classificação, de quais são os conceitos principais e tudo mais, né? Eu acho isso muito complicado, cara. Eu acho que, na verdade, isso é prejudicial no longo prazo. Pode ser que no curto prazo e no médio prazo isso não seja tão prejudicial, né? Ou às vezes até gera um efeito positivo de curto e médio prazo. Então, tipo assim, o cara ele consegue desconverter algumas pessoas ali, né? Algumas pessoas mais, às vezes que não tem aprofundamento teológico e filosófico, ele consegue desconverter e coisa e tal. Mas daí começa a aparecer alguns apologistas mais articulados e mais com uma retórica mais trabalhada. E aí o que eles fazem? Eles massacram esse discurso público, né? Esse discurso aí no âmbito público propagado por esses ativistas mais mainstream, por assim dizer. Refinados, né? O pessoal tem um refinamento mais, né? Esse pessoal que tem esse refinamento mais sofisticado mesmo. Mais sofisticado da filosofia da religião ali, pro âmbito cristão, por exemplo, ou de outra vertente religiosa, né? Do hindu, do islamismo, né? Que tem várias perspectivas, né? Na filosofia da religião. E esses caras dessas outras religiões que têm uma sofisticação maior, né, filosoficamente ali, no raciocínio e tudo mais, o que eles fazem? Eles vão lá e praticamente massacram esse discurso publicamente ampliado aí desse pessoal mais mainstream, né, e que geralmente é mais despreparado. Mas para isso existe Davi Ribeiro. Mas eu sou só um, cara. Não, mas tem na sua linha. Mas na sua linha tem outras pessoas. Sim. Eu, por exemplo, há 10 anos atrás eu era cristão.
Pelo Eu amor de achava Deus. que o universo só tinha 6.000 anos e que a Terra era plana. E que o Ei, Sol, cara, e que o Sol ele se movia. Nossa, cara. A Terra Beleza. estática. Aí você descobriu que a Terra plana gira, né? Recente, né? Mas eu Você estudei descobriu que a muito, Terra mas plana aí gira. eu estudo muito, né, também. Já tô bem evoluído aqui, né? Já melhorei muito, né? Vocês viram, cara, como é que a Terra plana Ah, gira? É, Mudou totalmente. eu vi, eu acabei de ver aqui, o nome do cara é Críticas. Controle Emocional. Aí acreditava também que o Sol não era a única fonte de luz. Nossa, Normal, cara, Foi normal. criado Tava no muito ruim. terceiro dia, Tava né? muito ruim. Esse A daí, luz esse foi no negócio- primeiro. esse foi restaurado em nome do... Não, aí Nossa, você vê, bem. até 10 anos atrás eu Em acreditava nome de Charles Darwin. em nome Me de Charles dilúvio. Darwin, foi restaurado. Eu acreditava que uma arca pequenininha, né, feita com baixíssima tecnologia, cabia 15 milhões de espécies Tadinho de animais. dinossauros, né? E mais o alimento para eles durante um ano, né? Ô, louco. Sim, sim. E os dinossauros, pô, como é que eles iam comer ali, cara? Os pastores nunca tocavam no assunto de dinossauro, não, né? Se a Terra fosse plana, ficaria Então, tudo claro. Mas deixa eu só voltar aqui no ponto do pessoal, dia. né, que é ativista ateísta, ativista secular, Mas- e não tem esse embasamento, né, enfim, não precisa ter um embasamento tão aprofundado, mas assim, tem alguns recursos mínimos, que nem o Fábio falou aqui, já ajuda bastante, entendeu? Já ajuda bastante aí pra essa questão do ativismo e pra tornar você mais blindado contra as objeções de apologetas, né? E assim, o problema de você ter um discurso não tão bem elaborado assim no âmbito público é que, é o seguinte, você é alvo fácil desses ataques, né, dos apologistas, né, no âmbito do discurso público. Isso acaba minando a imagem dos ateus num aspecto geral, né? Ou seja, aqueles que representam os ateus, né, que estão na linha de frente, advogando pelo secularismo e tudo mais, eles acabam sendo tomados como parâmetros para generalizações para os outros ateus, né? Então, assim, se eles não dão um exemplo, né, se eles não são exemplares ali no âmbito do discurso público, do debate público e tudo mais, essa impressão acerca desse ateu específico acaba passando para os outros, ali na ótica dos religiosos. Entendeu? Do pessoal que tá do outro lado, do pessoal religioso. Eles acabam olhando e falando, nossa, esse ateu aqui age dessa forma, então todos os ateus provavelmente são assim, entendeu? Ou são assim. É uma falácia da composição, na verdade. Tudo tem o nome de uma falácia. É uma falácia da composição, né? Generalização apressada, né? Na verdade. Generalização apressada. Isso. Só que isso daí acaba ficando, né? Acaba gerando certos estereótipos ali na mente dos religiosos e eles acabam se tornando mais fechados às nossas ideias, entendeu? Então é importante ter esse tipo de cuidado ali no discurso público e de você endereçar os pontos de forma adequada, né? Os argumentos do outro lado de forma adequada para não gerar essas impressões pro outro lado, para pessoas do outro lado. Hein, Davi? Mas assim, esse negócio é tão complicado, igual eu te falei mais cedo, que eu tento conversar com religiosos, assim, na condição de religioso, só assim meio questionador, já é difícil, assim, já me deixa, por exemplo, se for no WhatsApp, ele já fala, mas isso aí não é para nós, isso aí não fica, Deus não quer que a gente fique esmiuçando isso não, então, amém, vamos orar e tal, e marra lata na gente, e só não xinga porque a gente está apresentando como evangelho. Então, o negócio é muito complicado. Mesmo você falando que você é crente também, só que você está vendo algumas coisinhas, você falou algumas coisinhas erradas, ele já te descarta. Agora, quando você apresenta com o Mateus, menino, nossa, é briga. Então, aí você imagina você se apresentando como ateu, que já tem um preconceito forte das pessoas já de antemão, né? Já tem umas noções meio preconceituosas aí, né? Uns estereótipos na mente das pessoas, e você age de forma a reforçar esses estereótipos na cabeça da pessoa. Imagina isso. Pior a situação. Se eu não me engano, teve até uma pesquisa, não sei se você já falou isso, mas teve até uma pesquisa falando que sobre presidente. Presidente. Não, falando, tipo, qual que é a última pessoa que as pessoas gostariam de ter como presidente, tipo, é um ateu. A última pessoa, tipo, sim. Depois de eu tudo. Só que essa pesquisa aí foi realizada nos Estados Unidos, não foi no Brasil, não.
Não, teve uma no Brasil, sim. Teve uma no Brasil, sim. Eu acho que foi no último censo, né, de 2010, eu acho que fizeram essa pergunta. Então aí já não... eu já não tô... Eu acho que foi do último censo, depois. E Cristo mandou amar os inimigos, né, meu? Se você falar que até eles brigam com você... Mas eu cheguei a abordar mais ou menos esse questão, inclusive citando um vídeo do Jason, né, do Jason Ferreira, que não sei se vocês sabem, ele tá indo nesse trabalho, ele tá fazendo esse trabalho de ir na rua, questionar as pessoas e tudo mais, ele tava fazendo. Eu gosto dele. No meu vídeo, né, de refutação ao Renan Santos, lá do MBL... Desculpa interromper, mas é que eu acabei de achar. Pesquisa encomendada ao CNT Census, apenas 13% dos brasileiros votariam no ateu para a presidência da República. Olha aí. Mas é de que ano? É 2010? É do último censo? Essa notícia que eu tô vendo aqui é da Veja, ela foi publicada em 2020. Não. Publicada em 2007, na verdade. 7? Fala aí, Davi. Não, tem que lembrar do... O que cresce muito hoje é o número de não religiosos, né? Fernando Henrique. Isso, é o número de não religiosos. Desculpa, falei uma eleição. É o número de não religiosos. Isso mesmo. Ele não assumiu o ateísmo, mas ele deu a entender que ele era ateu e ele perdeu na prefeitura de São Paulo. Isso nos anos ali, eu acho que era no final dos anos 80, mais ou menos, quando ele estava disputando. E só porque, tipo, ele insinuou que ele era ateu e ele perdeu uma eleição. Então, você vê que no Brasil ainda tem uma visão muito religiosa. Diz que crê. Entendeu? Se não tem... Eu vou lançar uma candidatura para vereador sob o seguinte slogan: ateu vota em ateu. Tu vai Minha cidade aqui deve ter uns 5 eleitores ateus. Não, cara, eu acho que todo mundo da sua família. Minha família é tudo crente, tudo evangélico. Eu vou fazer assim, meus irmãos é tudo... Então, ainda naquele ponto da sofisticação aqui, ó, tem outro comentário aqui do Lucas complementando aquele outro, né, que os ateus biblicistas acabam sendo contornados pelos teístas mais sofisticados em filosofia da religião. O foco no biblicismo acaba sendo uma arma contra o ateísmo biblicista, né, ou seja, a pessoa que fundamenta o ateísmo dele simplesmente somente na própria Bíblia, né, a defesa. A não ser que o ateu seja bem preparado, né, se o ateu for super bem. Tipo o Jason Ferreira arrebentou com aquele com o jogador. Cara, mas... Olha, tipo, eu diria, talvez... Ele usou argumentos filosóficos ali, cara. E ele foi muito bem, cara. Foi muito bem nesse quesito. Olha, eu diria talvez que o ateu... Eu diria talvez que o ateu biblicista, ele pode ser melhor do que o teísta... o teísta biblicista, no sentido seguinte... Provavelmente... E aí é uma possibilidade. Se ele foi parte de uma seita. E por que eu digo isso? Porque geralmente, mas é porque o ateu que foi parte de uma seita, ele tem um conhecimento sobre a Bíblia, porque é aquele negócio eu não sei se vocês já viram, judeu e muçulmano, tem muito deles ficarem lendo, tipo, o livro inteiro, decorar, o muçulmano muito tem de decorar o livro. Então, tipo assim, o seu conhecimento vai ajudar. Se você saiu dessa seita, tem esse conhecimento muito grande. Agora, fora disso, é muito difícil você ter um conhecimento maior da Bíblia do que o cara que vive aquilo todo dia, né? E por isso que é tão importante você estudar filosofia. Então, mas aí o que te salva é a epistemologia, que aí você não precisa... Sim, você não precisa conhecer nada, velho. Você vai investigar como que o cara sabe daquilo... E pronto, só nessa investigação, meu amigo. Nessa você já sai na frente. Exato. Eu acho que é o seguinte, é um trabalho, é menos trabalho, né? Você chegar na parte do questionamento epistemológico. É um atalho, assim. É um atalho. A partir do momento que você conhece o livro mitológico da pessoa que você tá combatendo, você tem pelo menos um ponto de encontro com a pessoa com quem você está falando, porque isso talvez seja muito importante. Eu entendo que não é todo mundo, e eu com certeza não sou uma dessas pessoas, mas não é todo mundo que vai querer chegar nesse ponto de encontro. Você pode ir só pela epistemologia, é um ponto completamente honesto, tudo certo, só que ao momento que você estuda, você pode chegar com essa pessoa e falar assim, cara, eu sei o que você sabe também. Eu vou conversar com você, sim, eu vou conversar com você nesses termos.
e mesmo assim, eu vou te mostrar que o que você acredita não tá muito legal. E é lógico que você coloca um pouquinho do questionamento. Mais ou menos o que o Jason fez também lá com o Josafá, né? Em alguns aspectos ali mais bíblicos ali. Ele tentou fazer isso daí com o Josafá. Mas, se você parar pra pensar, não é bem o que... Tipo assim, você tem que focar no aspecto que sustenta aquelas crenças, aquelas convicções da pessoa, entendeu? Então, eu acho que nisso aí, entra esse ponto do Fábio, né? Esse ponto aí do Fábio aqui, que é bem relevante da epistemologia, né? Porque daí você identificando qual que é a causa nuclear ali que tá fazendo aquela pessoa manter aquela crença, fica mais fácil de você minar ela, né? Aos poucos. Né, através dessa abordagem, né? E aí você mesmo conhecendo nada da religião. Isso, é você trazer ela de certos âmbitos aí, de certos estágios para outros estágios, né? Porque tem aquela divisão de estágios de crença da pessoa e de convicção ali, e do tipo de abordagem que é mais adequada de acordo com o estágio que a pessoa tá. Entendeu? A escala, né? De 0 a 100, né? Por exemplo, né? 0 a 100 e tal, também tem. Não, mas o Peter Boghossian, ele tem uma escala. Agora eu não me lembro exatamente quais são as 4, mas acho que é 4 ou 5 escalas, né? Que ele fala. 4 ou 5 etapas. Tem a pré-contemplativa, a contemplativa e tem mais, acho que umas 3. É verdade, é verdade. Entendeu? Olha, e aí, de acordo com cada estágio, você vai puxando a pessoa de certos estágios. Falando só da minha opinião aqui nesse sentido, eu diria que eu acho que vai depender muito do estado da pessoa com quem você está discutindo. Eu acho que se a pessoa for muito, tipo, ferrenha no que ela acredita, dogmática, muito dogmática, esse é o estágio pré-contemplativo, tá? Esse é o estágio pré-contemplativo. O estágio mais fundamentalista da pessoa, que a pessoa não tá disposta a mudar de opinião, que ela tá realmente muito fechada, é o estágio pré-contemplativo. Nesse caso, nesse estágio, não adianta você trazer evidências, não adianta você trazer argumento, nada vai convencer ela. Né? O que você tem que fazer é justamente questionar ela, jogar questionamentos socráticos e tentar algum tipo de dúvida. Isso, algum tipo de perguntas lá. Isso, algum tipo de perguntas eu lá, entendo. Falar nisso de Davi. Eu entendo isso do questionamento, porque você está colocando uma sementinha na cabeça da pessoa. Eu acho isso interessante. Só que eu acho também. Sim. Só que eu acho também interessante. Não é obrigatório, mas eu acho também interessante demonstrar o conhecimento sobre o que a pessoa acredita. Porque, pensa comigo, que você não demonstra esse conhecimento. Isso, imagina que você não demonstra. Calma aí, só um momento. Imagina que você não conhece o que a pessoa acredita, e aí você só vai questionando. O que pode entrar na cabeça dela, e é justamente a personalidade da seita entrando na cabeça dela, né, da igreja, ou do pastor, ou do padre, ou sei lá quem, é justamente, essa pessoa não sabe. Essa pessoa é meu inimigo. Ela não sabe, é meu inimigo, tá me questionando justamente porque ela não sabe. Então, eu vou me fechar completamente. Agora, quando você demonstra que você sabe, essa pessoa tá falando assim, pô, cara, esse cara sabe tanto quanto eu, talvez mais, e definitivamente, é muito difícil você saber mais do que a pessoa... Sim, Aí, só te falar aqui o que aconteceu comigo, assim, como que foi a minha, né? Eu era antigão de igreja. Eu ia na igreja 5, 6 vezes na semana. Aí, aconteceu o seguinte, eu peguei um professor na faculdade, que ele é pastor evangélico, pastor da igreja presbiteriana. Só que ele é pastor de filosofia. Só que aí lá na faculdade, a gente encontrou. Aí lá na faculdade... Ele não era pastor, ele era professor de filosofia, né? E num dado momento, numa aula, ele falou assim, não, vocês podem até questionar o cristianismo, só que vocês não podem ser ateu, mas você pode até questionar o cristianismo, mas ser ateu também é demais. Aí eu peguei aquilo e falei, mas um pastor... Apesar que ele era professor lá, mas ele falando negócio de questionar, porque eu nasci dentro da igreja presbiteriana, que minha mãe já era, meu pai já era, e lá foi pregado para mim que isso era inquestionável. Ele já era 2 mais 2, era coisa assim, liquidado. E outra coisa que me ajudou a me libertar foi porque na igreja presbiteriana, Lá prega que a igreja, que a Bíblia, ela não tem contradição, ela é inerrante, ela é 100% não contraditória. E aí depois eu comecei a fazer os estudos e descobri que ela é cheia de contradição direta e indireta.
Por exemplo, eu gosto de falar uma contradição direta, indireta, uma clássica, né? Que lá em Coríntios fala que Deus acho que é lá mesmo, Deus é amor. E aí já tem outras passagens que Deus mandou fogo em Sodoma e Gomorra e matou crianças queimadas, mandou água, matou pessoas de dilúvio. Isso aí é uma contradição indireta, né? Porque a mesma hora que o mesmo ser que é amor, ele mata criança de forma cruel, né? Com fogo. Então, isso é uma contradição indireta. Né? E tem as diretas, né? Que fala que Judas morreu suicidado, outra hora ele já morreu, foi acidentado, e por aí vai, né? Então, aí eu falei, mas se... Então, se a Bíblia, essas coisas assim, tudo porque, por causa da inerrância da palavra de Deus, da Bíblia, então quer dizer que isso aí não tá certo. E Deus nunca apareceu para mim, Jesus eu nunca conversei com ele, para me ter uma crença independente da Bíblia, e eu nunca vi nada, e nunca aconteceu nada de extraordinário. Minha família... Cara, minha tem mãe uma coisa muito interessante sobre... Câncer, morreu normal, como qualquer outro, depois pai teve câncer, tudo evangélico, morreu normal. Então, assim, não tem sobrenatural. Então, eu ficava pego para aquilo lá. Então, aí é onde que se deu minha conversão. Aí, quando eu descobri eu fiquei bravo e saí brigando com todo mundo, pregando. Aí, pessoal, tem uma coisa... deixa eu só comentar aqui, né, pessoal, não tem nada a ver. Eu sou esquerdista. Eu sou esquerdista. Eu era esquerdista e quando eu era da igreja, eu já votava em Lula, mesmo quando eu era evangélico. Então tem pessoas de várias perspectivas diferentes, só que o que nos une, o que nos unifica bastante é a questão da moralidade secular, né, do progressismo moral, entendeu? Então eu acredito que a maioria de nós aqui, né, que tá nessa live, eu creio que seja, e os que estão no comentário, sejam progressistas, ao menos no âmbito moral, né? No âmbito moral, que eu acho que é algo muito importante, né? Então, é esse elemento que permite a gente ter uma unificação mais forte, esse elemento moral secular e progressista, né? Então, eu acho que é isso que garante a gente ter uma unificação maior e levar esse ativismo mais adiante, entendeu? Então, isso é o que unifica. A gente tem certas pautas em comum, que eu acho que são mais amplas, assim, e isso já garante essa união aí. Nossa. Eu acho que a gente tá batendo, recorde. Tem dois anarquistas aqui que não estão falando sobre anarquismo, isso é milagre. Então, aí a Karina até fez um ponto. Então, aí a Karina até fez um ponto aqui, né, sobre a questão lá do político, né, falando em anarquismo, né, ela que também se considera uma anarquista, né, mas provavelmente ela diverge um pouco de mim e do Miguel, né, ela tem uma visão mais diferente, uma vertente diferente do anarquismo, e aqui ela tem o seguinte, ela diz o seguinte: na realidade não deveríamos pensar quando escolhemos um político, se é crente ou não, e sim em proposta de governo. Eu acho que isso aqui é mais para o pessoal que é estatista, né, pessoal que acredita que o Estado é legítimo e tudo mais. Aí entra mito eleitoral, incentivo econômico para voto, incentivo econômico. Acredito que o Estado é uma bosta. Hoje a gasolina já tá 7 conto, né? O que acontece? Quem vai votar são os caras lá da bancada. Eu gostaria de comentar. Às vezes temos que votar assim. Às vezes o movimento deveria se concentrar para implodir a bancada evangélica e não deixar eles crescerem. Então, como essa live aqui é mais livre, né, e agora chegou num ponto mais de filosofia política do que de filosofia da religião, eu vou dar alguns comentários. Vamos voltar pra religião, vamos voltar pra religião! A gente já vai voltar pra lá, a gente vai voltar pra lá, que é o aspecto mais livre. Vocês estavam falando de... Fala que isso daí é shotgun strategy, né, é estratégia de shotgun. Né? Ele vai disparando um monte ali, vai disparando um monte de argumento ali, um monte de coisa, e aí pra pessoa do outro lado, enfim, refutar tudo, né, refutar ali todas as coisas que ele jogou, demora, entendeu? É mais fácil ele expor aquilo, pra depois, né, a pessoa ali refutar ele. Outro que foi bem bacana, assim, que eu achei que foi bem bacana, mas teve algumas pessoas que discordaram de mim, foi o debate que o Stephen Law teve com ele, sobre o desafio do Deus Malévolo. Eu acho que foi bem, bem interessante, depois vocês procurem aí. Não sei se vocês conhecem o desafio do Deus Malévolo. Vocês já viram aqui no meu canal o desafio do Deus Malévolo? Eu não Algum de vi. vocês já assistiu? Eu recomendo assistir. Eu recomendo assistir o vídeo que eu tenho aqui, né, um vídeo traduzido aí pelo Rafael Costa, né, da Contra os Sofistas, né, um abraço aí pro Rafael também, cara que me ajudou bastante a traduzir muita coisa, né, ali relacionada à filosofia da religião e postar aqui no canal, né, justamente para divulgar esses conteúdos. E tem o desafio do Deus Malévolo lá, que é interessante, né, que você meio que pega
todos os raciocínios que os cristãos tentam utilizar para poder justificar contra o problema do mal ali, né, e compatibilizar a existência do mal com a existência de um Deus supremamente bondoso, onipotente, onisciente e tal, você pega todos esses raciocínios e você meio que entretém a hipótese do Deus sumamente maligno, mas que tem todos os atributos que o Deus... sim, cara! Vi sim. Entendeu? Aí você pega e aí, tipo, com esse conceito de Deus maligno, né, sumamente maldoso e tudo mais, né, do desafio do Deus malévolo do Stephen Law, existe o problema do bem, né, que existem coisas boas na nossa realidade, né, existem pessoas fazendo caridade, enfim, fazendo coisas boas para outras pessoas e tudo mais, e isso daí se elucida como um problema, o problema do bem para esse conceito exatamente. de Deus sumamente maldoso. Você faz o negativo, exatamente. E aí o que você faz? Você pega todas aquelas teodiceias, todas aquelas justificativas que o cristão geralmente dá pro Deus bondoso dele, pra compatibilizar o Deus bondoso pro mal. Com o mal, você inverte e defende entretém essa hipótese do Deus maligno, invertendo e meio que extraindo, casa perfeito. Se apropriando dessas justificativas, né? E aí você vai dar o mesmo problema. E Davi, aí você acha que qual a situação do Brasil hoje, em todas as áreas, hoje você acha que tem a ver com a substituição do Deus nativo com o estrangeiro, com o europeu, trazido pelos europeus, quer dizer, porque o Deus original do Brasil é o do Tupã. Índio lá, é o... Tupã. É o Tupã. Então o Tupã foi colocado de escanteio, e aí hoje aqui o Deus de Israel. Tá? Eu falei mas aqui já tem vários povos com vários deuses, vários. Não era um só, não. O principal era o Tupã, né? O Tupã é Guarani. O Tupã é só para os Guarani. Mas as outras tribos, cada tribo... Mas no Brasil, na época, só existia essa tribo mesmo, né? Não existe a ética deles. Tanto que eles são povos pacíficos internamente. Eles, aí internamente, ético, né? Lá na Índia, por exemplo, ninguém fica fazendo isso, e lá é outros deuses, muito diferente, né? Sim, eu entendo, mas por que eu tô falando isso? Eu tô falando que os deuses indígenas, você tinha essa coisa de natureza, que é uma coisa de um questionamento muito menor. O Congresso invade as leis e invade a sociedade toda. Até os teístas, né? As pessoas que acreditam no teísmo, elas avançam essas coisas justamente porque o teísmo, a noção do teísmo envolve implicações normativas, envolve, tipo, certas normas que a pessoa tem que se adequar, que são em relação aos comandos desse Deus, ou os desígnios desse Deus, ou qualquer coisa desse tipo. E esses Por isso que eu caí na real. Lembra que eu tava falando? A gente tem que ignorar, mas não, na verdade o teísmo não dá pra ignorar, porque agora o terraplanismo não dá pra ignorar. O terraplanismo, por isso que eu falei pra você, eu não mudei de todo o meu pensamento. O meu pensamento continua. O cara já queria aquele mecanismo ali. E aí, se você retira essa crença da pessoa, essa crença nesse conceito de Deus filosófico que ela tem, você já elimina essa coisa. A forma dela de interpretar a Bíblia já começa a se tornar outra. Entendeu? Ela começa a enxergar o livro, ela começa a enxergar aquilo como um mero livro da Idade do Bronze, enfim, coisas desse tipo, né? Coisas irrelevantes. Do ponto de vista ali mais de questões normativas, né, envolvendo a moralidade, envolvendo essas questões assim mais metafísicas e tudo mais, né? Então, tira as vendas do dogma, né? Isso já faz com que ela pare de se engajar em certos comportamentos, tais como, por exemplo, ir na igreja, dar dízimo, enfim, ficar perdendo tempo orando. Rezando, né, ela para de fazer esses comportamentos porque ela para de acreditar nesse conceito. Não faz tatuagem que nem o cara fez aí tem que botar Goku depois, pô. Tá vendo, ó? Vários prejuízos da religião, você aí, ó. Foi fazer a tatu aí, ó. Já mó grana pra fazer outra. Deixa eu ver. Tem mais... Essa do Goku foi boa. Essa? Fiel com borra. A Karina fez um ponto aqui, ó. A religião deve ser um aspecto privado às questões de saúde, acho que ela quis dizer saúde pública, educação e sociais. Entre outras, não devem ser pautados sobre moralidade religiosa. Concordo plenamente. Vocês têm alguma coisa a comentar aí sobre isso? Não, eu entendi muito bem como é que é. A religião deve ser um aspecto privado. Deve ser uma coisa privada, que a pessoa não leva para as outras pessoas no âmbito ali pelo menos do então beleza. Estado, né, no âmbito estatal ali, enfim, no fórum tem o crucifixo, né? Então, e aí tem a questão da laicidade, né, do Estado e tudo mais. De como essas coisas, né, seriam aspectos ali que elucidam que o Estado não é propriamente laico, né, esse tipo de coisa, né. São Paulo,
botar a mão na Bíblia como juramento, sabe? No júri, Santa Catarina. Então, esses ritos, né, essas coisas assim, que, enfim, refletem o aspecto religioso da coisa. Teocrático total, né? Isso daí não deveria estar presente nas instituições públicas ali, né, no âmbito público ali. Né? Enfim, é nesse sentido que ela tá falando aqui no comentário dela, né? Ela tá falando que a religião deveria ser no âmbito privado nesse sentido, né? Não é que a pessoa não pode ir publicamente em algum lugar e pregar. Não é nem isso. É que não pode estar nessas instituições públicas, né, propriamente. Seria o ideal, né, David? Religião é uma coisa particular, né, de cada um. Pra quem não é anarquista como eu, seria o ideal. Pra mim, Com certeza. Sim, exatamente. E Davi, só um parênteses aqui. É uma curiosidade. Os terraplanistas, só um mesmo, não é mexer com eles. Como é que justifica, assim, por exemplo, que agora aqui, nossa aqui tá de noite, nosso escuro, né? E lá no Japão, Austrália, o dia tá rachando. Essa volta, o que justifica disso? Eles justificam. Eles dizem que todo dia agora, ó. Pois o que é que eles... Que não existe noite. Eles justificam, entre aspas. Pois a alegação deles é qual? É como se fosse a luz da lanterna que vai passando assim, né? O sol ali, o coisa. E vai girando assim, ó. E gira perto da borda, entendeu? Então, esquisito. Ele é pequeno, é uma luz pequena que não dá pra atingir tudo ao mesmo tempo. Muito seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos isso o raciocínio. Seria mais ou menos totalmente isso. sem noção, né? A Terra for um corpo. É isso, de fato, né? Dentro do próprio Estado, ao meu ver. Né? Então, não sei se... negócio de Estado laico aí, Davi, tem um projeto tramitado lá pela bancada evangélica de colocar a Bíblia Sagrada de Deus, Jeová, Yahvé, nas escolas, né? Nas bibliotecas. Então, olha aí, tem essas coisas, né, que acontecem lá e tal, e às vezes eles tentam se utilizar de brechas da própria arcabouço institucional ali e tudo mais, para poder advogar por essas pautas, né, enfim, levar essas coisas adiante e dessecularizar aos poucos o Estado, né, tornar o Estado cada vez menos secularizado. E outros usam essa liberdade da religião que temos aqui no Brasil para aplicar golpes, já que não é investigado quando se aplica golpes. Estado. Você é acusado de estelionato, você se sente de frente ao delegado e diz, olha, porque as pessoas dão dízimo. Aí vai usar aquele texto de Malaquias. Só que aquele texto de Malaquias não se refere a nós, foi naquele tempo passado. Só que eles vêm com a teologia da prosperidade e só eles ficam ricos. As pessoas ficam cada vez mais miseráveis, cada vez mais pobres e não sabem por quê. Cara, eu vou te falar, que é o protestante e o espírito do capitalismo. Max Weber, ele já né, você já deve ter visto, né, ele explicou muito bem o psicológico ali por trás, tem toda uma, né, então é isso aí, a tal da, né, o mundo dos empresários, todo tipo, bizarrice desse nível. Mas agora outra coisa. Se Marcos Weber era um cristãozinho vagabundo. Imagina. Dentro da Bíblia do pessoal, ele estava